Bom, pessoal, terapia arpia, nós estamos aqui com ela. Vou tentar aqui diminuir um pouquinho, resumir um pouco do currículo dessa menina de apenas 34 anos, mas uma vida de 60. Mil formações, mestrados, doutorados ainda não, né? Não, vou fazer em breve. Vou fazer em breve. Mas assim, dentre as muitas funcionalidades e informações dessa menina, ela tem uma de maneira especial, que é o nosso assunto de hoje, né? Ela tem mestrado em neurociência. E dentro desse mestrado dela, ela trabalha a parte de mídias e qual é o caminho da dopamina, como que se trabalha isso mentalmente. É mais ou menos isso, Carol? Esse foi meu trabalho de conclusão de curso, né? Foi a minha tese. Então, vamos por partes. Daqui quase um ano, mês que vem, ela faz aniversário e também faz aniversário de morte do pet, né? E do E Aladim, do pai personagem também, né? e do pai. E a gente vai falar sobre luto, que é o segundo tema, né, dessa live. Então, primeiramente, Carol, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Não sei se você sabe, acredito que não. E esse tema, quando a gente traz o tema de neurociência, não tem restrição. Mas quando a gente fala de luto, muitos podcasts não fazem, não querem tratar, porque dizem que não dá audiência. Diz que é um tema muito mórbido. Porque É ninguém um vive tema luto, né? mórbido, mas eu acho que quanto menos a gente falar sobre isso, né, a gente diminui a importância de perceber os sintomas, né, de realmente dar uma tratativa necessária para essa fase da vida que acontece com todo mundo, né? Vai Sim. acontecer mais dia, menos dia, vai acontecer com alguém. E eu não sei, parece que as redes sociais e até as pessoas, elas não querem olhar para isso, né, para ter um distanciamento disso. Aí quando acontece, fica perdido sem saber o que Ah, fazer, né? perfeito. E a gente vai falar mais sobre isso na segunda parte da live, mas vamos à primeira parte. Eu esqueci um dado muito importante dentro do currículo dela. Ela é nada mais nada menos do que a nossa alienígena favorita de todos os liberada pela seita, como ela mesma diz. Eles, ela de Alienígena, nós. faz parte de uma seita. Carol, você é conhecida por causa do seu humor, além da sua inteligência. Você tem um humor delicioso, eu amo. Humor é a solução para tudo? Eu acho que enxergar as coisas com bom humor ajuda sim. A gente não pode ser palhaço da vida, né, e sair rindo de tudo, porque tem a música lá que fala que rir de tudo é desespero, e eu concordo plenamente. É um estado maníaco, né, que é o contrário da Sim. depressão. Mas o bom humor ajuda a gente a enxergar as coisas e tentar ver a situação por um outro lado. Eu acho que a palavra é dar um novo significado a uma situação triste, ruim, estressante. Quando você ressignifica uma situação, para o teu cérebro, principalmente, aquilo faz sentido, você entende, você consegue tratar muitas coisas através dessa ressignificação, né? Sim. E como que é tirar sarro de si? Ah, é uma solução para os meus problemas, porque assim, muita gente, principalmente que quando a gente está muito exposto na internet, as pessoas elas começam a apontar dedos e falar coisas que nas muitas das vezes aquilo machuca, magoa e tal. Então eu decidi que eu iria inverter esse propósito, eu iria tirar disso uma boa coisa. Então toda vez que alguém me xinga de alguma coisa na internet, eu uso aquilo com bom humor para me autonomear aquilo. Então, a história da seita mesmo. Ai, você tá sempre de preto, você faz parte de alguma seita? Sim, eu faço parte da seita da blusa preta e agora eu uso isso ao meu favor. Teve um outro cara que falou que eu era uma conspiradorazinha barata. Aí eu falo, gente, hoje eu sou muito conspiradorazinha barata, pode me chamar disso, entendeu? Porque eu acho que tem uma frase do poeta Gil Vicente, que era um poeta português lá, do passado 1600, que ele falava, é rindo que se castigam os costumes. Você coloca humor em cima das coisas, aí a pessoa, ela não consegue mais te ofender com aquilo, porque você tá rindo daquela ofensa, entendeu? Então eu uso isso de uma maneira positiva. O alienígena também falam pra mim, ai, que você com certeza é um alienígena. E às vezes num termo legal, numa brincadeira legal, mas às vezes num termo pejorativo. Então eu utilizei isso pra falar, eu sou sua alienígena favorita. Tipo, eu posso ser até uma alienígena, mas você gosta de mim, porque eu sou a alienígena que você prefere, entendeu? É nesse intuito.
E não, eu acho bondade quando você inverte, né? Fala alienígena, por exemplo, e aí as pessoas acham que você não sabe falar mesmo. Às vezes quem pega É. só Quem cai de paraquedas em um vídeo só, fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas aí se a pessoa, ela começa a assistir mais, aí ela percebe, né, que existe ali uma ironia, aí ela consegue seguir em frente com a informação. Perfeito. Você sempre teve essa inteligência emocional ou você foi aprendendo isso com o tempo? Eu não sei, me conta, eu não achei. Quando que foi esse boom que muitas pessoas começaram a vir até você? Porque eu sei que você começou o canal lá atrás, não sei se é o mesmo, com as coisas da Walt Disney, Sim. né? Que você falava e era bem interessante também e tal. Mas foi lá que começou já esse boom de público? É, teve um bom, assim, nessa época, mas era muito limitado, até porque não é todo mundo que quer viajar para Disney. Não é todo mundo que tem esse sonho e não é todo mundo que tem dinheiro para isso. Então, tinha um interesse, sim, principalmente das classes B e C do Brasil, né, que são as classes que geralmente pesquisam sobre isso na internet para poder viajar e economizar. Então, eu estava nesse nicho. Mas a partir do momento que eu comecei a migrar para o termo mistérios, né, que é o que eu faço hoje, isso é um assunto que interessa a qualquer classe social, a todas as pessoas. Então, aí realmente veio esse reconhecimento maior, né? E agora, por causa todas essas aberturas que estão tendo, que são aberturas bem estranhas que eu falo no canal, de congresso, de parlamento, de governo, de NASA falando sobre isso, nesse momento eu percebo que as pessoas elas estão indo buscar, né, as informações e elas acabam me descobrindo. Então foi nesse último ano de 2022 que eu ganhei aproximadamente 500 mil seguidores no Instagram e no TikTok foram 2.200.000 seguidores e no Facebook também 2.200.000 por causa dessa abertura dos temas e do interesse da população ter crescido sobre isso. E aí, mas essa inteligência, essa sacada de tirar os haters pro lado, foi logo esses pulos já? Você já tinha isso? Quando eu morava nos Estados Unidos, que era quando eu fazia conteúdo sobre a Disney, eu tinha acabado de começar sobre, né, na internet. Eu era uma pessoa, para você ter uma ideia, eu não tinha nem Facebook, eu não gostava. Então, eu era a pessoa que trabalhava para uma empresa e à noite eu fazia qualquer outra coisa que não fosse rede social. E aí, porque eu entrei nesse negócio de rede social, eu tava, tipo, muito. A palavra é virgem de hater, né? Eu não tinha. As pessoas gostavam do trabalho, era um ou outro, assim, que aparecia, que às vezes me machucava. Mas quando o trabalho começou a atingir muita gente, aí não tem jeito. É assim, as pessoas, elas. Às vezes elas não são nem hater, elas estão ali só de olho esperando que você cometa alguma infração, né, para te cancelarem. Então, aí Uhum. começou a vir muito. Então, eu tinha 2 opções: uma, ficar louca com tudo isso, outra, levar a situação no bom humor. Então, eu vi casos de, influencers que tiraram a própria vida no Nossa. Twitter. Teve uma, acho que foi em 2019, eu vi casos de pessoas que surtaram completamente, que ficaram deprimidas, né, e que têm crises sociais, fobias sociais. Então eu falei, eu, gosto de trabalhar com isso, eu acho interessante, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho e eu tenho que saber lidar com essa situação. Então não é uma coisa que, aconteceu, simplesmente veio uma inteligência emocional, não, eu fui desenvolvendo aos poucos. Tem dia que as coisas me irritam mais, tem dias que me irritam menos, entendeu. Mas mesmo assim, que nem você tem muitos investimentos, você trabalha com investimentos também, Sim. acho que é outra, Esse foi o outro desse... motivo pelo qual eu fiz neurociência. Ah, O motivo pelo qual eu fui estudar é porque existe um fator comportamental muito grande dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro mundial, ele é regulado pelas emoções humanas. Tanto que o prêmio Nobel de Economia e Finanças foi dado a um psiquiatra, porque olha, ele descobriu essa relação que existe entre o comportamento humano e o mercado financeiro e escreveu vários livros. Tem um livro que eu gosto muito que chama Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. E ele é um desses caras que ele escreve sobre a parte comportamental dos investimentos. Então, eu fui estudar neurociência justamente para poder embasar o comportamento humano na parte financeira, para entender. Porque eu entendia muito de finanças, muito entendo ainda, de contabilidade, tudo. E sim. fazia um bom trabalho nisso, né? Os meus investimentos estavam dando bom. Mas depois que eu entendi o fator humano que existe, aí
Aí deu muito, muito, muito bom. Entendeu? Eu achei, olha que coisa louca, eu não sabia disso. Eu achei que você tinha entrado na neurociência justamente por causa dessa parte de marketing, dessa parte de mídia, de como atingir as pessoas. Tem também uma parte assim, porque a gente acaba unindo o útil ao agradável. Mas o Sim. principal foi pela parte da administração de finanças. Olha, você é a pessoa mais indicada para fazer essa pergunta. Aqui está bombando cada vez mais o NPC, o TikTok. Ai, eu vi hoje um vídeo sobre isso, eu dei tanto risada. Tem um vídeo, inclusive, da doutoranda Beatriz, uma psiquiatra famosa aqui no Brasil, né? Uhum. E ela fala sobre, ela fala assim, o TikTok foi feito pelos maiores estudiosos do funcionamento mental e principalmente na questão de neuromarketing. Você concorda com ela ou você discorda? Concordo E plenamente. aí, Pode falar. que loucura é essa do NPC? O NPC é só mais um fogo no parquinho dentro desse grande fogaréu que é. Porque, assim, há poucos meses atrás existia outra polêmica sobre lives e sobre vídeos, e vai sempre continuar, cada vez vai vir uma tendência mais bizarra. E eu acho, Kleber, que quanto mais chocante é a coisa, né, mais aquilo impacta do lado negativo, mas ao mesmo tempo tem um marketing muito grande, porque eu tô vendo todo mundo falar sobre isso. Então é aquela coisa, né? Eu falei bem, falei mal, mas falem de mim. E ao mesmo tempo, existem pessoas que estão ganhando dinheiro de verdade com isso. E as pessoas estão ganhando dinheiro de verdade sem precisar sentar a bunda numa cadeira no mestrado, numa faculdade, no MBA. E assim, é um corta-caminho? É um corta-caminho. Agora, aqui isso serve, né? Aqui benefícios Aham. tem, a gente não sabe. Eu vejo como um padrão extremamente repetitivo, né? Um comportamento extremamente repetitivo. Se eu fosse uma pessoa dessas que faz uma live dessas, eu poderia desenvolver um transtorno psicológico no intuito de ter sabe aquela história do tique nervoso mesmo? Sabe, que você faz um Sim, comportamento tantas vezes que aquilo fica natural sim. para você e você acaba incorporando aquilo na sua vida. Eu acho que existe essa possibilidade para as pessoas que estão fazendo isso, de elas entrarem tanto nesse personagem que elas continuem vivendo isso na vida delas, fora da câmera, né, depois que termina a live. Igual, não sei se você já viu que tem gente que imita gago, né, que imita gagueira e acaba ficando gago por causa disso. Sim, sim. Não, No frontal, né? não, é inacreditável. O que anda acontecendo no mundo, pra quem não sabe que a NPC ainda está meio que desavisado, igual eu estava, é alguém que se fantasia de um personagem e fica lá fazendo uma live aberta, entendeu? E vai se movimentando, fazendo alguma coisa, conforme vai ganhando dinheiro. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Ele corrige, você deve saber melhor O que que é eu. o NPC? O NPC é um non-playable character, que é dentro do videogame aquele personagem que a gente não controla, né? A gente tá jogando videogame, a gente tem o nosso personagem que tá ali, tudo que você aperta o botão ele faz. Mas o NPC, ele é um personagem do videogame que ajuda a dar a ambientação ao videogame, mas ele tem umas falas programadas. E essa Ah, programação faz com que ele repita sempre a mesma coisa. Então, o pessoal dessas lives de NPC, eles imitam esses personagens não jogáveis de jogos de videogame. Então, eles têm movimentos repetidos, eles têm, né? E aí, toda vez que alguém dá algum prêmio, alguma coisa dentro da live, a pessoa reage como se ela tivesse, como se ela fosse um NPC, como se ela fosse um personagem não jogável. As cenas são bizarras, né? Porque eu jogo videogame, adoro jogar videogame, eu acho que o videogame tem um papel fundamental na cognição, na atenção, porque realmente você está fazendo alguma sim. coisa, né? Você está resolvendo uma tarefa ali no videogame, você tem que ir ali para depois voltar aqui. Existe uma cognição. Agora, esse tipo de conteúdo, a primeira vez que eu vi, eu tive, assim, primeiro um afastamento, eu falei, nossa, que bizarro. E ao mesmo tempo, eu consigo entender o lado da pessoa que faz isso por dinheiro também. Porque, assim, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, existe tanto, desculpa a expressão, existe tanto idiota para fazer qualquer coisa, que existe Exato. idiota para pagar para ver isso, entendeu? Existe o idiota para fazer, existe o idiota para pagar, e existe o idiota para propagar, que é aquele que fala sobre isso no intuito de propagar ainda mais. E as pessoas que fazem isso, elas realmente consideram isso como sendo um trabalho. O que, na minha visão,
faz sentido dentro desse mundo que a gente vive, que a gente está vivendo, né? Um mundo que é líquido, ele não é mais sólido, então os trabalhos são diferentes do que eram antigamente. Mas, na minha humilde opinião, eu vejo como um transtorno psicológico. Eu acho desesperador. E por parte de quem faz também. Gente, é desesperador, é muito preocupante para você ver para onde está indo a humanidade. Você já falava sobre isso no seu canal há muito tempo, né? Para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Falando isso há uns 5 anos, é bizarro. Né? É engraçado que não são todos os países que autorizam, né? aqui não Acho que já... pode. É. E então, por quê? Porque eles também se preocupam com essa mentalidade. Quando pior a massa, melhor é para manipular também, né? Você sabe que essa é a primeira geração comprovadamente que possui um QI, né, um coeficiente intelectual menor do que a geração anterior. Então, isso é preocupante, mas ao mesmo tempo é explicado através dessas redes sociais, né? Porque você fica num processo de profunda apatia. Que foi igual eu falei, quando você tá jogando videogame, você tem uma interação, teu cérebro tá fazendo conexões ali para você resolver determinado puzzle, determinada quest que você tem que fazer no videogame. Agora, quando você tá exposto a essas redes, você tá apático. Você só passa o vídeo e aí você não faz nenhum movimento, você não faz nenhuma cognição, você só tá assistindo, só tá consumindo, né? E eu vejo isso muito nas crianças hoje em dia, porque eu não tenho filhos, mas eu tenho amigos que têm filhos. E às vezes no convívio, né, com os filhos desses amigos, eu vejo uma apatia dessas crianças que ficam o dia inteiro nas telas. Elas não têm ali nenhum tipo de reação, sabe? E é aquela coisa, a criança tá completamente louca, estressada, você pega o tablet, dá na mão dela, para estresse na hora. Entendeu? Sim. Então, a gente tem A dopamina. um mecanismo de recompensa bizarro, né? Que assim, como eu, quando era criança, tinha recompensa com comida. Não sei se tinha isso na sua família também, mas era um negócio assim, se você comer bem na semana, no fim de semana, você vai no McDonald's. E isso me causou um transtorno absurdo de compulsão alimentar, porque é aquela coisa, eu tenho que limpar o prato para ser recompensada, né? E mesmo se eu não tô com fome. Então, hoje em dia, eu tenho problemas com isso. Agora, você imagina uma criança que chora, faz birra, e aí você dá um tablet para ela. O que isso vai gerar no futuro? O tipo de transtorno, né? Sim. A gente vê pessoas que não sabem lidar com a rejeição, com as dificuldades, não foram preparadas para isso, na verdade. Né? Não foram preparadas para frustração, né? Porque frustração é natural. Você tem que se frustrar. E aí, o tempo todo você tá recebendo o que você quer, na hora que você quer, entendeu? Aí é complicado. E pior que assim, eu não consigo ver uma inversão disso, né? Porque cada vez mais esse oferecido, cada vez são vídeos menores, mais fúteis, mais leves, porque é o que dá audiência, e os conteúdos que tem matéria parece que não são cada vez menos vistos. É muito difícil isso. É muito difícil eu conseguir manter uma pessoa hoje em dia assistindo 20 minutos de um vídeo meu falando sobre um assunto só. Antigamente era mais fácil, então se você pegar aí os dados do meu canal, se você voltar nos vídeos anteriores, era 1.600.000 visualizações. Hoje, se eu conseguir 100 mil, eu tô, assim, muito bem, entendeu? Agora, se eu trato do exato mesmo assunto de uma maneira rasa e superficial no TikTok, por exemplo, 1 milhão de visualizações. Então, a maneira com a qual... Opa, tem um cachorro doido aqui. É cachorro meu vizinho. A maneira com a qual as pessoas consomem conteúdo na internet mudou muito também, né? E isso tem a ver também com essa mudança do comportamento humano. Kleber, só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui, que a cachorrinha ainda... Fique à vontade. Só um minutinho, né? Barulho aí na sua noite. Pronto, agora cancela totalmente o barulho, porque a janela tem 3 vidros, então não dá pra ouvir. Olha, seja um desse. É pro frio. Pronto. Tá. Você. Então, mas o que faz? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Será? Você vê algum tipo de processo inverso? Tem essa possibilidade? Será ainda? Eu acho que as pessoas já estão tão viciadas que elas não conseguem ficar sem, né? Elas têm o FOMO, que é o Fear of Missing Out, medo de ficar sem. Medo de não saber o que tá rolando, medo de não assistir, medo de perder algum conteúdo, alguma coisa.
Eu acho que nesse momento não há mais o que fazer nesse intuito, a menos que todo mundo, meio que num consciente coletivo, se conscientizasse disso e parasse de consumir, né? Porque esse tipo de rede social rápida só tem valor por causa das pessoas que consomem, que Sim. assistem todos os dias. Mas esse consciente É, coletivo não vai acontecer nunca. É cada vez pior e cada vez mais redes vão aparecer. é igual o BBB. Gente, todo ano eu acho que vai acabar. Aí no ano seguinte sai de novo. É incrível. E tem audiência. E tem... Exato, é porque tem quem assista. E assim, a Sim. gente chegou num ponto da nossa sociedade que a gente não pode nem falar mal disso. Porque falar mal disso é considerado elitista. Não é simplesmente o conteúdo não presta, porque não presta mesmo. Eu sou Sim. ex-funcionária da Globo e eu falei isso pro RH. Eu falei assim, Sim. eu me sinto mal de trabalhar num lugar que entrega esse tipo de conteúdo para as pessoas. Falei isso pro RH. Por isso que eu pedi as contas. Então, a gente sabe que não tem conteúdo, a gente vê que não tem conteúdo, mas a gente não pode falar que não tem conteúdo, porque é elitista, é racista, é homofóbico, enfim. Ah, Eles colocam um monte de dogmas em cima de um negócio que não tem absolutamente nada a ver, simplesmente não tem conteúdo. Mas como eu falei, eu nunca falei isso, entendeu? Adoro, acho que maravilhoso. continuar. Continua, bastante. Mas você acha que isso tudo é por causa de uma curiosidade, um hobby que o ser humano tem? Ou porque parece assim, tudo aquilo que é mais desgraça é o que tem mais audiência, né? Eu acho que é uma carência mesmo. Eu acho que, assim, as pessoas, elas são tão vazias de sentido, sabe? Sentido da vida, sentido do que estão fazendo aqui, sentido de trabalho. A pessoa trabalha num trabalho sem sentido, vive uma vida sem sentido, constrói relacionamentos sem sentido, que ela precisa dar sentido a tudo isso. E para dar sentido a tudo isso, ela precisa saber que a vida do outro tá pior que a dela, entendeu? Ah, então eu tô bem, porque olha a loucura do fulano X que fez dentro da casa do BBB, entendeu? Então é Perfeito. uma busca por sentido, uma busca por realização. E aí, por isso que tanta coisa ruim, né, vai mais pra frente do que coisa boa. Foi na época da Globo que você desenvolveu fibromialgia Não, ou não? foi Foi nos Estados depois? Unidos, foi quando eu trabalhava numa empresa nos Estados Unidos, e a fibromialgia, ela veio por vários processos de depressão não curadas, né? E também porque eu estava, assim, me sentindo muito presa nos Estados Unidos, sabe? Aquela coisa de, ai, vai renovar visto, não vai renovar visto, ai, será que eu vou ter que continuar tendo meu emprego? Eu não podia, por exemplo, sair, me ausentar dos Estados Unidos por muito tempo. As férias dos americanos funcionam de uma maneira diferente da do brasileiro, né? A gente não Ah, Eles têm a CLT, nos Estados Unidos a gente não tem as leis trabalhistas, até tem por estado, mas não é a mesma coisa, sabe? É uma cartilha que fica colada na parede do RH, assim, um papel. E aquilo ali é a lei trabalhista deles, que eles têm que prover um salário mínimo, um valor X, que é todo um negócio, assim, que não fazia muito sentido para mim. E eu tava me sim. sentindo presa nesse ambiente, entendeu? Aí eu realmente desenvolvi a fibromialgia. Mas hoje em dia eu não tenho mais. Eu tenho episódios de dor, mas não é igual antes, assim. É E a só... depressão também? Também, é só quando eu fico muito triste, quando acontece alguma coisa, daí eu tenho episódios depressivos, mas depressão profunda de tratar com remédio, não tenho mais não. Você tem o seu currículo, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia. Bom, seria porque eu fiquei surpreso, porque vindo de você tudo era possível. Você fez curso de constelação familiar, de medicina germânica e de Theta Healing. Sim, eu tenho os 3 diplominhas. E isso foi para autoajuda, autoconhecimento. Sim. Foi para autocurar os problemas de saúde que eu tinha. Curei, não 100%, mas hoje em dia eu tenho consciência do que o que acontece no meu dia a dia vai causar uma doença. Que nem agora, nesse momento, eu estou tomando antibiótico para infecção urinária. E a infecção urinária, segundo a medicina germânica, é uma invasão de território, onde você precisa Sim, demarcar o seu território. Por isso o xixi, né? Que a sim. urina e as fezes, elas são, dentro do mundo animal, uma maneira de marcação de território. E eu tive umas pessoas que vieram, veja como faz total sentido. Teve umas pessoas que vieram fazer um serviço na minha casa, e além deles não fazerem o serviço e cobrarem pelo serviço e levarem literalmente o dinheiro embora sem terminar, eles invadiram o meu espaço, entendeu? Teve essa invasão, né, do território, e eu realmente tive que me impor ali e marcar o território no intuito de não volte mais aqui.
E a partir, na medicina germânica, a partir do momento que você resolve o conflito, ou seja, quando eu falei não volte mais aqui, eu tive uma infecção urinária. Então, uma infecção urinária é uma coisa que é uma emergência, você precisa tratar com antibiótico, não dá para você curar só a tua cabeça, porque já existe bactéria ali, você precisa, né, encerrar o ciclo da bactéria com remédio. Mas é uma maneira de você entender que aquilo que acontece com você no seu dia a dia, os estresses, os traumas, eles vão resultar em algum problema, entendeu? Algum problema físico. Então, eu fiz meio que para me ajudar, mas ao mesmo tempo eu acabo que eu trato todo mundo, assim, que tá ao meu redor. Tanto que as pessoas, quando elas têm alguma coisa, elas vêm me perguntar, Carol, o que que é? Eu tô com fungo no dedão. Aí eu falo, o fungo no dedão. É pior que é mesmo. É isso, 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 isso. Aí a pessoa fala, nossa, parece que você tá vendo minha vida. Mas não é. O sintoma, ele tem ali um foco em determinada parte do cérebro, e esse foco indica qual é o órgão que está sendo afetado. É uma tríade, é muito interessante. É a psique, que é o cérebro, o órgão e o trauma. É muito interessante. Aí você junta os três e você descobre o que a pessoa está passando. Então, a pessoa não precisa falar para mim o que ela está sentindo ou o problema que ela teve. Ela só fala o sintoma, que aí eu já sei qual é o problema. E aí eu falo, não, mas você tem que tomar cuidado com tal coisa. Que nem teve um dia, um amigo meu tava com uma dor no pulso, que ele falou que ia ter que fazer cirurgia, que descobriu um negócio lá. Aí eu falei, é o direito ou o esquerdo? Ele falou pra mim, é o direito. Aí eu falei assim, fulano, tá acontecendo alguma coisa no seu trabalho, no intuito de controle, no intuito de que alguém não tá te deixando controlar, você tá se sentindo mal, tá perdendo a mão. Ele falou, você tá aqui, né? Você tá vendo o que tá acontecendo. Porque realmente eu tava passando por uma situação no trabalho. Então, cada parte do nosso corpo tem uma função. E essa função, se ela é impedida, né, de ser feita, ela vai dar defeito. Então, eu fiz esses cursos aí todos para entender. E a constelação familiar vem também nesse intuito, porque, às vezes, o trauma não é teu, tá? Então, tem vezes que a pessoa fala, tô com tal coisa, mas não aconteceu isso que você tá falando. Tá bom, então vamos investigar com quem tá. Aí você faz um joguinho rápido de constelação ali com os bonequinhos e você encontra o problema relacionado a algum ente da família. E aí você, se a pessoa for viva, você pergunta para essa pessoa e realmente aconteceu. Então, para a constelação, você está meio que fazendo o papel daquela pessoa para ajudar a dividir o tamanho do problema. Então, é tipo assim, eu por um momento, um movimento até empático, eu empatizo com o sofrimento da minha mãe, por exemplo, e eu falo para ela, então tá bom, mãe, também vou ter essa doença aqui, que aí a gente divide o sofrimento, entendeu? Então, Na verdade, vai honrar a mãe, né? Existe um movimento de honra, um movimento de verdade. Enfim, são vários movimentos. E, às vezes, se a pessoa tá viva, tipo uma mãe viva, um pai vivo, você consegue saber. Agora, se a pessoa for de 9 gerações para trás, que acontece, como é que você vai saber? Você só vai saber através do campo, que é o campo que a constelação fornece mesmo, entendeu? Então, eu acho tudo isso muito interessante. Isso. O que aconteceu? É muita energia, é o campo morto se manifestando. É o Bert. Você tem que fazer mais lives sobre isso, porque você fala muito bem da área. Eu sou terapeuta integrativo e eu acho olha que delícia ouvir você falando. Não dá audiência, né? Integram várias... não dá audiência. Eu conheço muita gente que trabalha só com isso e a pessoa, coitada, tá aos trancos e barrancos tentando fazer isso. E também, além de não dar audiência, tem uma questão assim, existe muita gente, né, principalmente gente que estuda física, que estuda ciências e que acha que isso é pseudociência, né? E ela vai aí detonando esse tipo de coisa na internet. Eu acho assim, você tem que unir a ciência a esses casos de que são considerados a pseudociência. É igual eu não deixei de tomar o meu antibiótico, que é cientificamente comprovado que vai resolver a minha infecção urinária, mas eu entendi o que aconteceu comigo para eu tentar, na próxima vez, não ter a mesma reação, o mesmo sentimento em cima de determinada situação e tentar não ficar doente, entendeu? Então, é mais autoconhecimento do que eu querer me provar que eu tô certa dentro de uma filosofia, porque eu não quero, entendeu? Para mim, isso serve para mim, né? Se serviu ou não para outras pessoas, teve gente que teve
é uma situação complicada, porque o que esse pessoal da física, o pessoal assim que é mais do lado científico, eles fazem? Eles trazem casos, um ou outro, de pessoas que tiveram problemas com constelação familiar, de pessoas que, de repente, pegaram um profissional que não fosse tão bom, né? Porque Exato. são bem complicados desse assunto, e trazem isso como sendo uma verdade universal para todas as pessoas que trabalham com isso. E a gente sabe que não é, né? Tem muita gente Claro. muito responsável que fala assim, exatamente o que eu tô falando. Tome seu remédio, mas também cuide do seu pensamento, da sua psique, cuide da sua cabeça. Porque para que a gente tem um cérebro se ele não vai controlar tudo, entendeu? O cérebro tá lá para isso, ele tá lá para olhar para todos os órgãos, né? E, infelizmente, nós somos racionais, então a maneira com a qual a gente lida com o ambiente, a maneira com a qual o ambiente lida com a gente, isso afeta a gente. É exatamente por isso que pessoas com traumas iguais têm problemas de saúde iguais, porque é o trauma e não o problema de saúde. E aí, as pessoas, elas querem separar, sabe, o órgão, mas tá tudo no mesmo corpo, Kleber, entendeu? É tão básico isso, mas parece que... Elas querem separar, acha que o órgão está afetado porque uma proliferação de células de maneira anômala. Tá, mas assim, quem é o central de comando? Quem é a central de controle? Não é o cérebro. Se ele está mandando produzir mais células, é porque alguma coisa tem, vamos investigar isso também, né? Eu vejo dessa forma, para mim isso faz muito sentido, mas para muita gente não faz, né? E aí é difícil falar sobre isso publicamente, é difícil, né? Mas sabe o que eu acho triste? Porque às vezes a ciência, ela chega até um certo ponto, até uma certa limitação, e muitas pessoas não conseguem evoluir a nível de saúde, porque não conhecem, nem ouviram falar que existem outras possibilidades, às vezes, igual você trouxe sobre isso, tudo que você está falando da medicina germânica, que é uma ferramenta fantástica. As pessoas ignoram, dá a entender que o remédio não é bem-vindo. Não é exatamente isso, o remédio tem sua função, tem seu local. Mas ele está lá para remediar a causa raiz. Se você não achar resolver, mas repetir. Uma doença crônica, né, que a gente também tem, existem explicações dentro da medicina germânica para a cronicidade das doenças, para doenças autoimunes, existe também uma explicação. Por quê? Porque você está remediando uma situação, você está colocando um pano em cima de uma situação que precisa ser olhada. Enquanto ela não for olhada, o teu corpo vai continuar te dando um aviso de que aquilo precisa ser olhado. Então, eu tenho um terapeuta que eu sigo da medicina germânica, que é o Everton Araújo, e ele fala que não adianta a gente querer esconder da gente aquilo que a gente está sentindo. E realmente não adianta. Você vai pensar, você para pensar, mas espera aí, tem uma pergunta que eu gosto, essa daí fui eu que desenvolvi mesmo, que eu gosto sempre de fazer para mim e para as pessoas que estão com alguma dor, alguma coisa assim, que é: o que está te incomodando? O que realmente está te incomodando? Aí a pessoa vem com um monte de problema, aí você fala, tá bom, então não é só a dor no corpo é um sinal de que tem alguma coisa errada com você. Mas se tá muita coisa te incomodando, vamos olhar esse incômodo primeiro, entendeu? E tratando com remédio também, porque ninguém merece sentir dor e ninguém merece ficar com proliferação de bactéria no corpo, entendeu? Então, une útil ao agradável. O Theta Healing chega em que momento? O Theta Healing, ele é uma cura de crença. Então, ele é diferente, porque a crença, ela pode gerar um comportamento, né? E, por consequência, pode até gerar uma doença física. Mas a crença, geralmente, é mais no intuito psicológico das suas ações. Então, por exemplo, as pessoas que têm crenças negativas sobre o dinheiro são as pessoas que mais têm dificuldade de ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo de uma crença aqui. Dinheiro é sujo. Essa daí muita gente já ouviu, né? Dinheiro é sujo. Quem tem muito dinheiro... Leva pro inferno. Quem tem muito dinheiro não presta, vai pro inferno. O rico é ruim, né? Os milionários. Sim. Então, essas crenças, elas nos impedem de progredir. Por quê? Porque você vai querer ser uma pessoa ruim? Não. Você vai querer ser um milionário ruim? Não. Você não quer ser isso. Então, por você não querer ser isso, você acaba bloqueando todas as oportunidades da sua vida de ser isso. Então, às vezes, a pessoa até tem uma oportunidade de melhorar de vida e tal, mas ela tem isso enraizado dentro dela, então ela não consegue. Ela pode até ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro vai embora dela, não fica. Sim. Por quê?
porque ela entende que ter dinheiro, manter o dinheiro ali na conta, no investimento, enfim, representa um problema, representa um perigo, uma crença, né? Infringe aquela crença dela. Ou, às vezes, em casos piores, a crença ainda faz com que a pessoa tenha um relacionamento ruim com a família. Por exemplo, a mãe ou o pai passa a vida inteira falando que gente rica não presta e tal, ou a mãe ou o pai sofreram na mão de gente rica. Por exemplo, tinha um patrão que era, né, um crápula e tal. E aí a pessoa, ela não se sente digna de ter dinheiro porque o pai e a mãe passou por uma situação ruim, né, com alguém que tinha dinheiro. Então ela sente que ela tá fazendo mal pro pai e pra mãe também. Então existem muitas possibilidades dentro do Teta Healing. E o Teta Healing, o que a pessoa faz? A pessoa vem com sintoma. Por exemplo, não consigo ganhar dinheiro. Aí existe um processo em Teta Healing que chama digging, que é um aprofundamento, porque o não conseguir ganhar dinheiro é o sintoma, tá? Sim. Aprofundar para descobrir a causa. Ah, mas não consegue por quê? Você trabalha? Geralmente a pessoa trabalha, geralmente a pessoa guarda dinheiro, geralmente tudo normal. Você vai aprofundando através das perguntas certas, né, que é feito durante esse processo, que é um processo demorado. Um atendimento de Teta Healing dura entre 1 hora e meia, dependendo da pessoa. Tem gente que você não consegue extrair, né, o que tem ali nela. E a pessoa acaba percebendo por ela mesma. Você não precisa fazer nada, você só conduz. A pessoa acaba percebendo qual é o problema. Ela acaba tendo o próprio diagnóstico ali. Eu fiz o Teta Healing a primeira vez com uma terapeuta em 2016 nos Estados Unidos, porque eu descobri através de pesquisas, né? Eu estava sempre querendo melhorar e tal, e aí eu descobri, aí eu achei uma terapeuta nos Estados Unidos, e ela fez um processo comigo, assim, que foi, assim, bizarro. Minha vida mudou da água para o vinho depois que eu quebrei determinadas crenças ali com ela. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei, eu preciso disso, mas eu não quero vir toda vez para os Estados Unidos para ter que me consultar com ela, né? Porque na época eu morava lá, mas agora, nossa, são, sei lá, 8 horas de viagem no mínimo. E mais uma escala, vai dar umas 12. Aí eu falei, não, preciso disso. Daí eu comecei a estudar o contexto das coisas, aí eu fiz um curso, me formei, e hoje as pessoas que me pedem falam, ai, Carol, tô com problema, assim, geralmente da família, amigos e tal, e a gente consegue, mas assim, também não é uma coisa que eu faço mágica, entendeu? A pessoa tem que querer enxergar aquilo, ela tem que querer transformar aquilo, não existe nenhum tipo de magia, não é um ocultismo, Não é da seita. Não é. Não, já sei, é outra coisa. É outra seita. Isso, esse daí aceita que dói menos, entendeu? Se você tá com esse... tem uma pessoa que eu conheço que ela tinha problema financeiro e ela tinha comportamentos muito infantilizados, né? E foi muito interessante porque, assim, o diagnóstico do Teta Healing foi quem mexe com dinheiro é adulto. Criança não deve mexer com dinheiro. Então, pense em dinheiro. E, assim, é muito difícil você encarar isso. Você enxergar essa sua sombra, entendeu? Sim. Então, existem outros problemas por trás disso. Tem uma síndrome de Peter Pan ali, né? Tem uma questão de não querer se livrar da infância, porque existe uma nostalgia e essa nostalgia faz bem. Mas, ao mesmo tempo, se você é adulto, né? Já passou dos 30 anos e você não tá conseguindo quebrar essa barreira, tem alguma coisa errada com você. Então, você tem que enxergar isso, entendeu? Você tem que perceber que o negócio não tá bom, né? E que o negócio tá ali. Aí, se a pessoa quer ir em frente com aquilo ou se ela não quer, é uma decisão dela. Mas morando no mundo que a gente mora, ficar sem dinheiro é uma coisa muito ruim. Com certeza. Então, eu prefiro 1000 vezes enxergar essa minha sombra e ir atrás de tratar isso do que ter que passar por um perrengue financeiro. Eu prefiro, né? Mas aí é da escolha da pessoa. É isso. Mas é libertador isso tudo que você está trazendo, porque eu acho tão importante você falar sobre isso também. Porque quem olha a Carol Denis agora, vai achar que sempre foi bem-sucedida, sempre foi rica, milionária, e viajando pelo mundo afora, né? Até a segunda parte, até virar as folhas para trás e ver a sua construção. Mas você deve ter ouvido isso, né? Você me aparenta ser muito madura. Eu acho que você amadureceu muito cedo também. Porque você entrou nova na Globo, por exemplo, que poderia se deslumbrar, porque é a maior emissora, né? Acho que um cargo bem avançado para minha idade. Exato.
Exato. Eu não sei, acho que não é uma questão de maturidade. No caso dos empregos de empresas, né, que eu trabalhei CLT, é uma questão do inglês mesmo. As empresas no Brasil têm essa carência das pessoas que realmente falam inglês, que falam inglês fluente. E aí, para suprir essa carência, elas preferem colocar uma pessoa que seja mais nova, porém com um inglês já num cargo maior, né, ganhando mais, até para reter aquele profissional, porque é difícil reter também esses profissionais, que eles têm oportunidades toda hora. Então, eu conseguia essas oportunidades, conseguia esses empregos por causa do inglês que eu falo. Era bizarro. Eu chegava na entrevista, a pessoa do RH falava, podemos falar inglês? Eu falava, podemos. E eu falava melhor que a pessoa do RH. Então, a pessoa do RH se sentia mal com isso. Ela falava, não estou conseguindo acompanhar, você pode falar mais devagar? Já aconteceram muitas vezes. Então, eu conseguia os empregos que eu conseguia por causa do inglês que eu falava. Não era nenhuma questão. Se fosse hoje, você falaria assim, querida, fique tranquila. Aqui eu tenho um curso maravilhoso para você de inglês, porque o curso da Carol é um dos maiores, dos mais vendidos do mundo. Eu chego numa entrevista com esse nível de prepotência, falando, olha... Vou te ensinar, querida, aprende aí. Que coisa horrorosa, que prepotência seria. Vai ser engraçado, para fazer um meme. Foi por isso que você entrou nessa parte de dar aula de inglês, de criar um curso? Eu já dava aula de inglês desde os 16 anos, né? Meu primeiro emprego foi numa escola de inglês. Eu dava aula de inglês para pessoas muito mais velhas. E aí até a diretora da escola falava, não fala que você tem 16 anos, fala que você tem 20 anos. Fala que você tem 20, mas não dá, porque até hoje eu tenho essa cara do seu rostinho. Não dá. Mas aí eu comecei trabalhando com isso, depois, né, eu fui para o atendimento de call center bilíngue, então já estava falando inglês também. Quando eu trabalhava nas empresas, as pessoas me pediam para dar aula. Então, eu acabava que ganhava mais dinheiro dando aula particular para os meus colegas de trabalho do que do meu salário. Então, se eu saísse e ficasse só dando aula, eu ia, né, ganhar mais dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, eu pensei numa possibilidade assim, por que eu vou ficar gastando, entre aspas, o meu tempo e trocando o meu tempo por dinheiro? Não, eu vou colocar isso na internet, que isso vai escalar de uma maneira que não dependa do meu tempo, porque também é outra crença sobre dinheiro que brasileiro tem muito, que time is money, que é uma crença que vem lá dos Estados Unidos. Tempo é dinheiro. Mas o tempo não é dinheiro. As pessoas, elas vendem o tempo dela, olha só essa concepção que louca, em troca de dinheiro. E o que é o tempo que você está vendendo? É saúde, é vida. É a vida. Os momentos com a sua família, entendeu? Você está vendendo sua vida. Então, eu trabalhava dessa maneira, ganhando salário pago por hora, e eu não gostava disso. Aí eu falei, existe alguma maneira de eu transformar isso de uma maneira que isso venha para mim no intuito de que, se eu estiver dormindo, eu vou estar ganhando dinheiro? Sim, existe. Aí eu botei o curso na internet. Mas se você tiver essa crença, você pode procurar um profissional de eternidade, pode procurar um profissional de constelação familiar, eles podem ajudar você. Aí a pergunta que eu quero calar. O meu público, grande parte dele, são de terapeutas, as mais variadas linhas. Qual o próximo curso que Carol Capel irá fazer? Já temos? Temos, mas eu não falo antes de estar pronto. Esse sim. Pode servir para os terapeutas. Que máximo! Então, eu sou um dos primeiros, eu vou fazendo uma lista de pessoas VIP. Tem um outro curso que eu tenho muita vontade de fazer, que é a integração dessas 3 disciplinas, do Theta Healing, da medicina germânica e da constelação familiar, em um método que eu tenho patenteado. Então, assim, boa sorte para quem quiser copiar. Ótimo! O método está patenteado já, tem a patente, chama Método Seychelles, a patente está no Brasil e no exterior também. Então, eu já criei a patente justamente porque eu tenho interesse em fazer. E aí eu entraria mais para essa área terapêutica mesmo. Não, mas ainda dá tempo, né? De você fazer algumas adaptações ou não? Dá tempo de fazer adaptações, sim. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Pode puxar. Você já fez tanatologia? Não, vou até anotar, que eu adoro. Menina! Não, assim que o meu curso subir, eu vou mandar para você, então. De tanato. Tanatologia, não? Por si. Tá, é um curso, ele nasce, na verdade, o fundamento dele é trabalhar os lutos e as perdas. Quando fala de luto, as pessoas acham só que é a morte de pessoas, ou de
de quem está próximo, não é? O divórcio é o luto, a perda de uma amizade é o luto. De uma perda de um amigo, assim. Isso, Uma briga. os processos mentais são iguais ou muito familiares. Por isso que a gente fala que tudo isso é considerado luto. Qual o problema? Quando a gente tem um luto que não foi fechado o ciclo, ou não se encerrou, e vem um outro luto, começa aquilo que nós chamamos de luto sobrepostos. Uhum. Se você não for fechando, isso vai se somatizar no corpo, igual nós falamos anteriormente, né? Às vezes a pessoa vem com uma queixa física, nada mais é do que esses lutos sobrepostos. O que o tanato faz, o tanatologista? Ele vai identificar se existem para ir fechando esses ciclos. Uhum. Porque, como a gente falou, na verdade, nós não fomos ensinados a perder. Pelo contrário, nós temos sempre que ganhar, né? E o que é o luto? É a perda irreparável, é a prova que você não tem controle sobre tudo. E não ter o controle sobre tudo, para quem já tem um perfil mais controlador, é muito mais difícil fechar esses ciclos. Claro. Então a gente vai entrar agora na nossa segunda parte aqui da nossa entrevista, se você me permitir, mas por isso que eu estou falando, por que eu falo isso? Porque tem essas 3 linhas que você falou, se tiver um luto escondido por trás, elas nunca vão permitir a liberação total do que deve ser liberado. Claro, concordo plenamente. Vou inserir a tanatologia no meu Põe, você vai ser uma onda você da turma. Eu vou fazer seu curso assim que sair, porque eu achei muito interessante. Eu E assim, tive uma disciplina de luto no curso de neurociência. da neuro. Foi vago, não foi assim. Mas até na psicologia quase não se tem. Porque é uma ciência muito nova, Carol. Ela nasceu em 1903, nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Você percebia que não se falava, não se estudava a respeito, porque tudo era um tabu, né? Falar de morte atrai a morte. Tem aquelas crenças nada a ver. Sim. né? Ai, que só o Senhor. E aí, como não se fala, não se prepara para isso também. Então, o que a gente entende? Quanto mais se fala, se dá conhecimento, mais as pessoas podem se ajudar a se liberar. Isso é minha luta aqui no Brasil, né? Essa briga de tentar pôr mais canais para que as pessoas entendam e possam entender que tem uma especialidade sobre isso e pode ajudar em direto no ponto. Mas aí é daquele negócio, não dá audiência. Não só de dar audiência, mas as pessoas elas têm um afastamento desse tema, não querem falar sobre isso. É igual o pessoal que vende seguro de vida. E funeral, as pessoas trabalhar. E vice funerário, nossa, não quero. Seguro funerário tem também? Tem também, mas é uma resistência muito grande, né? As pessoas tendem realmente a querer fugir disso. Até manter a sua morte, a dona morte lá, isso é inevitável, né? A não ser quem queira acreditar que é eterno, de repente, ou um Anunnaki, ou uma coisa assim. E esse, de repente, não compra o seguro. Mas se você não é eterno, né? Então é bom a gente entender um pouco mais sobre o funcionamento da morte. Você vivenciou, né, 2 lutos recentes, a gente pode dizer. 7. Oi? 7? Acho que deu eco aqui. 7? Foi no mesmo ano, foram 7 pessoas e... foram 5 pessoas e 2 animais, então 7 lutos. Nossa. Aí você vai vendo como que é complexo, como começam a ficar mais complexas, né? Desses lutos, a gente tem vários tipos de luto, e eu queria começar por um que se fala menos, se você me permitir, depois a gente vai para os outros. Tem um luto que nós chamamos de luto proibido, ou luto que não pode ser vivido. Um desses lutos é o luto de pet. Por quê? Acho frescura, né? Exato. Acho que é fogo, né? Que é exagero. Ai, porque é só pôr outro animal no lugar, como se fosse assim. Todo mundo fala isso pra mim o tempo todo. É só você botar outro. Sabe qual que é o problema disso? Porque aí a pessoa não pode nem chorar. Ela não se permite, às vezes, de vivenciar aquela dor e aquela perda, porque, ao mesmo tempo, é como se tivesse um elogio mal, né? Mas não precisa tudo isso, né? Você tem que retomar a sua vida. Não é tanto assim. Só que o vínculo, qual que é o problema do luto, né, do pet? Ele não tem dívida, diferente do ser humano. A vivência do animalzinho com o seu dono, além do vínculo afetivo, que ele existe, provado que existe nessa leitura, ele não tem dívida, porque ele não vai te xingar o dia que você olhar bem para ele.
Ele não vai te morder o dia que você não der alguma coisa. Ele não vai pedir nada pra você comprar na loja. Você não vai ter que falar para ele, na volta a gente compra. Entendeu? E aí, como que você lida com essa dívida que, não, que vai ficando imensa? Porque a gente paga. Vai desequilibrando a balança, né? Como se você precisasse Exato. fazer muito mais por ele, porque ele já fez muito por você. É mesmo. Exatamente. É uma das dificuldades. Mesmo porque, como você falou, essa balança nunca vai se equilibrar. Não tem. E aí, quando se fala para você substituir isso, é até chegar a ser ofensivo para quem escuta. Porque, tipo assim, gente, eles não sabem o que ele representa para mim na minha vida. Porque, além É de o tudo, ser, né? E não a raça cachorro, a raça gato. exato. É o ser. Existe uma diferença. Que eu acho que pessoas mais sensíveis, elas conseguem perceber que existe, até no próprio animal, né? Uma coisa que os diferencia entre eles. Então, eu tive muito cachorro na minha vida, nenhum cachorro foi igual, né? Sim. Minha mãe tem cachorro, os cachorros dela, o temperamento é diferente, a personalidade. É como se fosse alguém da família, entendeu? É mesmo, com certeza é. Tanto é que a gente até brinca, né, que tem animais que têm uma personalidade tão forte, e aí a gente costuma brincar que não tinha parecida com o do dono, às vezes, também. Porque ele vai se familiarizando de tal As maneira. pessoas que conheceram o meu cachorro, né, quando estiveram aqui, falaram: Carol, nunca vi um cachorro assim. Porque ele era realmente diferenciado, assim, sabe? Ele tinha um jeito de fazer determinadas coisas com determinadas pessoas e com outras não. Ele tinha um jeito específico, sabe? Era como se ele tratasse individualmente cada pessoa do jeito dele, sabe? Então, realmente existe uma personalidade nos animais que as pessoas sensíveis, elas percebem, né? E aí as outras pessoas que talvez não tiveram contato, ou que acham e tratam isso como frescura, elas não perceberam, né? Não quebraram essa barreira ainda de perceber. Uma das maiores dificuldades das pessoas que vivem no luto é que ele cria um vazio, inclusive um vazio na rotina. Sim. Então, tudo aquilo que você fazia de repente com aquela pessoa, com aquele pet, e de repente aquilo tudo some de uma hora para outra. Como que você conseguiu preencher esse tempo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar as coisas dentro da casa, que eu acho que para mim fez total diferença, porque Sim. não ver ele deitado numa almofada, por exemplo, era um negócio, assim, bem complicado. Ver a caixa de brinquedo dele arrumadinha, porque ele pegava, fazia a maior bagunça, depois ele guardava. Mas ele não guardava arrumadinho, entendeu? Então, Que bonitinho. uma coisa que eu fiz foi pegar todas as coisas dele e mais uns, sei lá, uns 20 quilos de ração e levar no abrigo que tem aqui. Porque a gente estava comprando várias rações para ver se ele melhorava, sabe? Comprava essa que era hepática, essa que não sei o quê, para ver se ele melhorava. E aí acabou, a gente ficou com, sei lá, 7 sacos de ração aqui. Ainda fui no mercado, comprei mais e fui levar num abrigo. Porque assim, não é só porque o Aladim teve essas coisas eram dele, que agora ele foi embora, outros animais não podem ser ajudados por isso, né? Sim. Então tem um abrigo de animais que chama Schronisco. Olha o nome. Abrigo de animais é Schronisco em polonês. Aí tem esse Schronisco aqui na E eu mandei, fui lá entregar e tal. E eu achei que foi uma coisa positiva, né? E também a gente fez algumas reformas aqui na casa para deixar a casa diferente, para Perfeito. criar novas rotinas, entendeu? Então, Perfeito. pode falar, desculpa. Não, sem você saber, isso é uma das coisas que a gente faz para ajudar a fechar o ciclo. Não é sem saber. Isso aí veio do curso de neurociência que eu fiz. Tá. Por causa que eu tenho o poder das rotinas pro cérebro, né? Então, Sim. quando você cria novas rotinas, você tá dando ao seu cérebro um novo caminho, né, para seguir. E aí você não fica preso àquela rotina anterior, né? Mas eu falo das doações. Você sublimou a dor. Então, assim, porque as pessoas podem estar vendo esse vídeo agora e falando assim, mas eu tenho dinheiro para fazer uma reforma em casa. Não é sobre isso, gente. A gente está falando sobre duas coisas. De lugar também, não precisa reformar. Exato. Isso já auxiliei muito. E eu acho que a doação é outra coisa, porque o ato de você usar aquilo que te ajudou durante a vida, etc e tal,
e ajudar outras pessoas, isso te dá um alento também, né? No sentido de, pelo menos, é como se desse uma continuidade para o Aladim, por exemplo, Sim, porque ele vai estar ajudando os outros. fazendo outras pessoas felizes, outros cachorros felizes. Tem Isso, uma coisa, Kleber, que eu acho que é muito importante que as pessoas não falam, que é o poder psicológico da caridade. perfeito. Que é assim, você não entende o verdadeiro propósito de ser humano até você começar a fazer caridade. Isso aí eu não falo, né, pelo cachorro, pelo gato, você pode fazer por o que você quiser, mas você Exato, precisa fazer alguma coisa nesse sentido. exato. Agora, assim, é óbvio, daqui a pouco a gente acaba voltando, mesmo porque eu tenho hoje TDAH também, então é ele que vai voltar pra lá, normal. Vamos falar das outras perdas que você teve, né? O que era mais próximo era o seu pai, dos outros 6 lutos? É, meu pai e meu avô, os dois. Ah, seu avô também nesse período. É que assim, Kleber, teve uma coisa assim que foi muito louca, que talvez faça parte de uma questão até sobrenatural, é que eu tive um aviso que meu avô ia morrer. E aí eu fui pro Brasil para visitar meu avô, mas ao mesmo tempo era um aviso assim, de que não era só ele, que ia ter mais alguma coisa. E aí foi meu avô e meu pai. Então foi 3 meses depois do meu avô, foi o meu pai. Então, ao mais próximo, de fato, foi o meu pai, mas eu também tinha muito contato com meu avô, né? A gente era muito próximo, então foram 2 perdas assim em pouco tempo. Interessante que todos, eu não sei das outras perdas, mas masculino parece que foi muito forte isso, né? O avô, o pai, o Aladim. Sim, sim. Já fez a leitura disso? Nem sei como faz isso. Tá, depois a gente conversa. Uma parte. Mas como que você encara a morte? Hoje em dia eu encaro só como um processo biológico natural. Porque realmente tudo que nasce precisa morrer, porque é uma questão de energia, é uma questão de moléculas de ATP. Chega uma hora em que a Sim. energia cessa, e aí não tem mais o que fazer. Ela migra, né, para outro lugar. Uma coisa que eu vejo comum é pessoas que moram fora, ou moram muito longe, por exemplo, de quem falece, né? Uhum. Se não tem uma vida bem resolvida com aquele ente, fica, além da saudade, fica a culpa, Ah, sim. sabe? Devia ter visto mais, devia ter falado que amo, devia... Toda aquela cena, a gente até brinca no curso, o curso ele também é vivencial, né? Que às vezes no velório, aqueles velórios mais animados, sabe que a pessoa grita, é, mas porque você foi primeiro. Às vezes é uma culpa escondida atrás disso, no sentido de eu devia ter dado afeto e carinho quando eu era tempo. Né? E ali já fica o nosso chamado também. Porque a gente não sabe realmente nem o que vai acontecer daqui a um minuto. A gente vai terminar essa live aqui e esse posto vai partar. Deus me livre. Mas a gente meio que esquece da morte, né? Porque, na verdade, assim, dessa temporalidade, todo mundo sabe que vai. Mas sempre vai ser amanhã. Porque a sociedade tem esse afastamento. Exato. E aí, como que você se programa? Por exemplo, quando se fala de testamento, né, algumas pessoas pensam assim, é extremamente mórbido, porque eu vou, é como se eu estivesse atraindo, né, o negócio da morte. Eu tô com, assim, uma nota mental de que eu preciso fazer um testamento. Por Há favor. muito tempo eu tô com isso. Por quê? Porque minha mãe e minha irmã estão vivas, elas seriam as únicas beneficiárias desse testamento hoje. Mas, Marcelo, já era. não, assim, por exemplo, eu viajo Eu sei. com o Marcelo e a gente tá sempre em avião. Então, imagina se Sim. acontece alguma coisa. O que que as pessoas vão fazer com a propriedade, as 2 propriedades que eu tenho na Polônia, o dinheiro e tudo? Então, eu tô com isso mesmo de realmente fazer, só que aí eu tenho que fazer no Brasil e aqui, né? Porque tem que ser em português para os bens do Brasil e em polonês para os bens da Polônia. Você sabe que muitas famílias se desfazem justamente por causa disso, porque não foi dito, não foi escrito, porque não é falado. Sim, não é E aí, comunicado as preferências da pessoa, né? O que ela quer. exato, E aí você não sabe de perfeito. nada, você não sabe de nada. O meu pai foi assim, porque assim, ele morreu de uma maneira muito súbita, ninguém estava esperando, e ele não tinha problema de saúde, cardíaco nem nada, ele morreu de infarto. Então, Igual meu pai. Meu pai também. é uma coisa assim, que você, do dia pra noite, você não tem mais a informação ali, né? Então tinha muita coisa, assim, de questão de documento que ele guardava e minha mãe não sabia onde estava. Entendeu? Coisas assim
simples. Sabe uma coisa que eu faço, Kleber, que é mórbido, mas eu faço? Eu deixo instruções escritas para o meu marido num caderno. Então, eu tenho um Isso não é caderno. mórbido. Isso é necessário. Isso é necessário. Eu deixo assim, para pagar a conta de luz, que eu que pago. Você acessa o site tal, você faz Isso. a senha do não sei o quê, é isso aqui. Tá tudo por escrito no caderno aqui. Conforme eu vou lembrando das coisas que eu faço e que eu considero que seria bom que ele fizesse, eu anoto. E nesse caderno tá aí. Então, assim, o dia que eu morrer, as informações estão lá. Ele não vai ficar pobre, não vai ficar nada, vai estar tudo aqui, entendeu? E isso é amor. Quando a gente fala isso no curso, todo mundo sai fazendo testamento, sai deixando cara, sai anotando senha. Pô, parece que vai todo mundo morrer, mas não é isso. É só trazer uma consciência. É trazer uma consciência que nós somos temporais e que ajuda quem a gente ama a lidar melhor com esse fim. Porque a dor já é enorme da perda. Às vezes é uma rotina envolvida nessa dor também, né? Que é Exato. a parte chata. No caso do meu pai, né? Meu pai teve um infarto fulminante durante o sono. Minha mãe demorou 3 meses para receber. Então, assim, se não tivesse uma disponível senha, imagina, só meu pai fazia. Então, foi um sufoco, eu sei exatamente do que você está falando. E a gente. Nesse caso, meu pai quem controla as coisas financeiras era minha mãe. Mas era assim, uma coisa, por exemplo, um mês depois que meu pai faleceu, eu trouxe minha mãe aqui na Polônia pra gente ficar, passear e tal, e pra ela dar uma esparecida. E ele tinha euros guardados e ela não sabia onde estavam esses euros, entendeu? E era numa época, assim, pós-pandemia, que o euro tava mais caro do que tá hoje. Ela revirou a casa inteira pra achar esses euros. Ela achou num lugar totalmente improvável, que meu pai ele era meio paranoico com segurança. Então, ele ia guardar no lugar mais absurdo, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de comunicação tem que ter, assim, sempre. E isso precisa ser comunicado, precisa ser falado, sabe? E isso não atrai a morte, viu, gente? Fique tranquilo. Pelo contrário. Às vezes, quando você não tá pensando, ela acontece. É o contrário. Exatamente. É bem por aí, né? Vem aí, tá atento. Melhor não. Vou passar amanhã. Aí o povo bate na madeira, né? Como se a madeira fosse resolver. Ai, meu Deus do céu. É engraçado que esse tipo de luto, né, o não esperado, é um dos que mais criam impactos. Mas você sabia que tem um luto pior, que não é exatamente um luto, é uma dor pior. De acordo com os estudos, falam que o pior tipo de luto é que você não tem o corpo, entre aspas. Você não sabe se morreu ou não. São os desaparecidos. A esperança, né? A dúvida e a esperança ao mesmo tempo. Nossa, isso aí deve ser. Eu tinha uma paciente que toda vez que perguntava estado civil, ela não sabia o que falar, se era viúva ou se era casada. Olha que triste. Eu acho que isso é pior porque cria uma esperança, né? Um negócio de que talvez a pessoa vá aparecer qualquer hora. E sem falar que as pessoas que criam as histórias na mente para se proteger por não aceitação do luto mesmo, então vai virar mais Michael Jackson, vai virar mais Michael Jackson, e tá vindo em algum lugar e logo vai aparecer. Paralela, Exatamente. Isso é triste porque a vida fica parada, né? Fica extremamente parada. O luto tem isso. Imagina a quantidade de pensamento obsessivo que essa pessoa tem durante o dia, né? Que ela fica se auto-obsediando com esses pensamentos que, voltando para a medicina germânica, só causam doença. Exatamente, exatamente. Tem a filosofia budista, ela fala muito sobre a parte, né, do choro, até do luto. A tendência é de não chorar, mas não porque não há tristeza. Porque, fala assim, para liberar o espírito, né, eles falam, porque vendo a tristeza é como se você estivesse prendendo o espírito para ficar lá com você, cuidando de você. Eles falam para não chorar, porque não é bom pro espírito. Exato. Nossa, você vai ter um choro. Você puxa de volta. Você sabe que na época do Covid, eu não dava conta de atendimento, porque como nós não tivemos, por exemplo, a época de velório, que é um culto nosso brasileiro. No mundo tem outros tipos de ritos, dependendo do lugar. Então, se não tem um corpo, não tem um fechamento. E aí aqui teve muito disso. Será que realmente foi ele que morreu? Será que morreu de Covid mesmo? Ou estão falando que tudo é Covid? Eu nem sei se posso falar, eu espero que ficar na live, eu vou falar essas palavras. Só desmonetiza, geralmente.
Ah, então tudo bem, meu irmão é monetizado mesmo. Então tá Então tranquilo. vai fazer nenhum efeito, fica tranquilo. Covid, Covid, Covid. Então, essas pessoas, enquanto a gente não fez um trabalho de fechamento mesmo, de enterrar essa pessoa espiritualmente falando, a consciência dessa pessoa, era só sofrimento. Era só sofrimento e as pessoas não conseguiam tocar a vida de novo. Porque se a morte convencional já não é simples, imagina de, de monte, digamos assim. Eram famílias inteiras, às vezes, dizimadas, né? Onde sobrava um ou outro. E aquele que ficava, às vezes, ficava na culpa, né? Mas por que que eu fiquei? É. Né? Era melhor que eu fosse e ficasse meu filho, por exemplo. Principalmente quando o filho morre antes do pai, né? É sempre mais complicado de aceitar. Dentro da Alemanha, onde você está, Na você Polônia. da Polônia, olha eu. Tem Dentro da problema. Polônia, onde você está, como que é encarado? Você já percebeu isso culturalmente, falando sobre a Eles morte? são muito católicos, né? Então, existe aquela questão de foi para o céu, está com Jesus e com Deus. Essa é a questão. Então, os cemitérios aqui são cheios, muito bem decorados, muito floridos. As pessoas frequentam cemitérios muito aqui para arrumar os túmulos, encher de flor e tal, e vela. Vende muita vela aqui. A vela tem aquela coberturinha em cima por causa do frio, Ah, ah, sabe? ah. E aí, nossa, o mercado é só vela. Agora, quando chega perto de finados, é só vela, não tem nada além de vela. E no resto do ano Caramba. também, eles colocam vela passando no meio das estradas. É um negócio assim, bem, bem católico. Fica bem iluminada a cidade, né? Fica bem caro também, com cidade de queima. É quase um Natal. É tipo isso, Só que não. né? Natal ao contrário, em vez do nascimento, É, a morte. recentemente, você já ouviu falar do DSM-5-DR? É um DSM é um tipo de doença, não é? Sim. É o manual de transtornos mentais. E isso normalmente é seguido a nível de mundo, né? E aí, recentemente, foi incluído o luto patológico. Quando o luto deixa de ser... Porque o luto é uma coisa normal, natural do homem. Porém, tem gente que não consegue sair do luto. Fica preso no luto. E aí não retoma a vida. Você teve 7 lutos seguidos. Como que você superou? Eu não superei 100% todos, mas a questão principal foi o não parar, não desistir. Porque existia todo um cenário para parar e desistir e Sim, ficar deitada na cama jogando videogame o dia inteiro. E sim. existia até espaço financeiro para eu ficar uns 2, 3 anos assim. Mas eu fiquei pensando, por quê? Entendeu? Por que que eu vou parar, sendo que isso é uma questão natural? E é natural mesmo. Aí eu não parei. Inclusive, enquanto meu pai estava internado no hospital, eu estava trabalhando, porque eu estava adiantando, porque eu sabia que ele ia morrer. Entendeu? Quando o Aladim estava doente, eu estava trabalhando. O Marcelo ficava com ele lá na sala, que a gente montou um acampamentozinho para ele não ter que subir escada, né? Então, eu subi aqui no escritório e eu trabalhei igual uma louca para adiantar, porque eu sabia que ele ia morrer. Então, era aquela coisa assim: eu vou adiantar, porque depois eu vou sofrer mais, então eu vou ficar pior, então eu vou resolver agora. Tem uma coisa, Kleber, que eu não sei se faz sentido dentro dessa conversa, mas é que eu tenho uma responsabilidade muito grande com o meu trabalho. Sim, Então, mesmo. essa responsabilidade que eu tenho, ela fez com que eu não parasse de trabalhar, e eu acho que ficar com a cabeça focada no trabalho e realmente não pensar, sabe, no que poderia acontecer e sim deixar acontecer, fez com que eu ficasse menos pior, entendeu? Então, Sim. depois nesse ano agora, 2023, outra coisa que a gente está fazendo também, a gente está viajando, né? Então, porque antes a gente não podia viajar de avião os dois juntos, porque alguém tinha que ficar com ele. Então Entendi. agora a gente está indo viajar juntos para os lugares, assim, antes a gente ia de carro com ele, mas é sempre assim, mais difícil, demora mais, né? Uma viagem, assim, de, sei lá, 36 horas para chegar lá na Noruega. Então, a gente demorava mais. Então, agora a gente está indo mais de avião e tal. Então, eu tô trabalhando para deixar tudo pronto para viagem. Trabalhando para deixar tudo pronto para viagem, entendeu? Tô fazendo desse jeito. Que é uma maneira de eu ocupar minha cabeça e não ficar pensando também, né? E tem uma frase que a gente fala no curso, que eu acho que é sempre que é libertadora. Não só no curso, mas para quem passa pelo luto.
Se a pessoa estivesse viva hoje, ela estaria feliz vendo você do jeito que você está hoje ou não? Sim. Eu acho que isso cala o coração, sabe? Você- O seu pai, o Aladim, com certeza não queria você depressivo para a de dele, Com certeza não, é. né? Então, por amor a eles também, a gente retoma a vida. Não que seja fácil, né? Mas é possível e deve ser. O natural é o retomar a vida. O retomar a vida não é que haja um esquecimento do que aconteceu, mas é o entendimento que houve um fim, um fechamento de ciclo, igual você falou, né? E é possível continuar. Desde 7 que você teve, você acredita que o intervalo entre eles, por ser curto, mexeu muito mais com você justamente por causa disso ou não? Então, é que assim, até ali, até aquele ponto, eu tinha perdido uma outra pessoa, assim, da minha família, mas que, sinceramente, não eram muito relevantes, assim, para Sim, não eram próximos. não eram muito próximas. Mas, a partir do momento que começou a acontecer muito próximo, é como se, parece que tá acontecendo uma maldição com você, sabe, assim? Porque dentro dos estudos da constelação familiar e da germânica, existe uma questão muito importante que é a questão do abandono, da solidão. Que o abandono e a solidão, eles fazem um estrago, assim, terrível na vida das Exato. pessoas. Então, você começa a, primeiro, achar que você vai ficar sozinho, é o primeiro ponto. E segundo, você começa a sentir essa solidão. Ao mesmo tempo que você vive num mundo de 8 bilhões de pessoas, as pessoas que você mais gostava sumiram do dia para noite, entendeu? Então, existe esse vazio, essa solidão, essa depressão em saber que existe essa possibilidade. Então, aí você começa a questionar outras coisas, não é mais a questão do luto, entendeu? Você começa a Sim, questionar como você lida com a questão da solidão também. perfeito. Você teve aquela questão de culpar médicos, ou culpar os veterinários? O veterinário sim. Deixa eu só fazer um xixizinho, Kleber, que Claro, a questão da infecção urinária, eu já volto aqui, peraí. por favor. Bom, pessoal, enquanto ela está indo lá, então fique já ligado aqui no Instituto Terapia. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você quiser saber sobre os cursos que nós temos, vá entrar no Instagram, @instituto_arpia, e você vai ter todos os nossos cursos lá. Caso você queira fazer o curso de tanatologia ou ter algum atendimento especializado comigo, também é só entrar no @KleberFerreira, que está aqui, eu acho, que tá com C cedilha, mas lá não tem, né? Kleber com K, Ferveiga, tudo junto. E você vai poder, então, visitar então, no Instagram. E caso queira entrar em contato ou participar de uma das atividades que nós fazemos dentro do Instituto, entra, se inscreva e lá você vai ter todas as informações, porque nós sempre estamos alimentando com as novidades. Inclusive, mês que vem temos constelação familiar aqui no Instituto, tanto com bonequinhas como com representantes, a gente vai passar essa parte. Teremos terapia Hildegardiana, que é um curso novo que estamos dando aqui também. E em novembro temos a imersão terapêutica. Que se a Carol vier no Brasil, convidadíssima, viu, Carol? Tem previsão de vir no Brasil? Não, no momento não. Ah, Eu ia falar desculpa pela minha ausência, que eu sou uma pessoa mijona. Meu chifre é igual o resultado da telecena, é de hora em hora. não, filho. Põe pra fora que tá te prendendo, pelo amor de Deus, vou perfeccionar. Então, você tinha me perguntado sobre a questão de culpar alguém, né? Isso. E Sim. na época, a gente percebeu várias negligências dos veterinários. Então, não foi nenhuma questão de culpar, foi uma questão de realmente ver que existiam negligências, né? Do tipo, ela não comunicava pra gente o que estava acontecendo. Alguns meses antes da gente descobrir que ele estava com tumor, já tinha dado uma alteração no exame, e ela falou, não, isso aí não é nada, não sei o quê. Entendeu? Tipo, foi uma negligência, porque se a gente realmente tivesse visto o que era, talvez a gente procedesse com um outro tipo de tratamento oncológico, uma coisa diferente, entendeu? Que foi, assim, uma coisa que eu percebi que é do veterinário da Polônia, que todas as clínicas que eu fui era igual. Porque no Brasil a gente tem realmente um serviço de veterinários, né, que é muito impecável comparado aos outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles tratam os cachorros, aqui também, como os animais como controle de praga. Então, eles vacinam os animais aqui para que ele não passe doença para você, não é pela saúde do animal.
entendeu? E existe também toda a indústria de ração, que é super prejudicial, enfim. E no Brasil eu percebo que existem veterinários que são muito mais competentes, até pelo tratamento que eu tive com os meus cachorros quando eu morava no Brasil, era diferente o tratamento. Então, não que eu cheguei a culpar, porque eu não tinha o que fazer ali, entendeu? Não importava qual veterinário eu procurasse, ia ser a mesma tratativa. Mas o que eu acho é que a medicina veterinária não evolui, e não é igual à medicina humana, né? Que sempre tem pesquisa, que os mesmos métodos que eram usados quando meu cachorro quando eu tinha 5 anos, são usados hoje. E eu acho que eles realmente tratam os animais nesse intuito, tipo, olha, eu vou controlar as pragas dele para que elas não infestem os humanos. É a questão da zoonose, é isso. Entendeu? Você falou de culpar, né, eles de fora. E a preocupação não é os de fora, é os de dentro. Você já se perdoou dessa culpa ou não? Ah, sim, é porque eu penso assim, às vezes eu fico pensando, mas eu poderia ter feito mais por ele, mas eu não sou veterinária, entendeu? Até aprender a dar injeção, eu Exato. aprendi, entendeu? Eu dava injeção, fazia curativa, virando uma veterinária já. Mas é aquela coisa, até que ponto a gente pode interferir? Entendeu? Chega uma hora que você fala, não dá mais para eu interferir, não consigo, não tenho força nem conhecimento para fazer, entendeu? Sim. É isso. E isso é importante todo mundo entender, né? Nós não somos deuses, a gente faz o que é possível ser feito, mas quando se encerra um ciclo, nada mais é possível. E aí, a imaginação, que poderia ter sido diferente, acaba virando uma tortura também, porque você começa a projetar um monte de coisas, de possibilidades, e vive dessas possibilidades, né? Que complica muito. Carol, eu queria ficar com você 5 dias fazendo live seguidos. Amo estar com você, amei a nossa live. Obrigado por falar sobre coisas pessoais suas. Eu sei que você não fala isso em lugar nenhum. Você não se expõe. Eu falo, mas é Mas que o Instagram não gosta que eu fale. entendo. Eu falo de assuntos que não são mistérios, o pessoal para de me seguir. Sai fora. É triste. Isso é muito triste. Triste mesmo. Mas, de verdade, de coração, tenho como te agradecer o teu espaço, tua paciência, teu tempo. Assim que estiver disponível o curso, eu já mando para você também. Por favor, eu quero. E, com certeza, você vai ter muito a agregar para nós, terapeutas aqui no Brasil. Porque pode sair logo esse projeto fantástico. Quem sabe você já não consegue... Coragem, porque sabe aquela coisa da pessoa que não se contenta com nada? Eu sou assim, se eu vou fazer um negócio, o negócio vai ficar tão grande, mas tão grande, que eu não vou conseguir terminar, entendeu? Vou ficar para perfeccionista, né? vou ficar para sempre nisso. É igual o curso de inglês, eu enfio aula nele todo mês, entendeu? O negócio está pronto e eu continuo fazendo, porque eu nunca acho que tá bom, entendeu? Não, vamos conversar, a gente vamos acelerar esse processo aí, porque muita gente precisa, né? De verdade, muitas pessoas precisam, e às vezes a gente fica guardando ouro aí, muita gente apoia. Uma abordagem, né? Uma abordagem diferente que talvez as pessoas que buscam por um auxílio, até um milagre, se a gente pode chamar assim, né? Sim. Talvez a pessoa estivesse esperando aquilo e aí realmente faça sentido para ela. Bom, suas últimas palavras, então, para a gente fechar a live. Olha, não tem últimas palavras, só cuidem da mente de vocês, que é o principal. Cuidem da cabeça primeiro, antes de procurar cuidar do corpo. Perfeito. Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal que está assistindo. Compartilhe essa live para que chegue mais pessoas. Vamos mostrar para o algoritmo que sim, saúde mental é importante e que a gente se preocupa com isso. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau.